Nuno Forte, seja muito bem-vindo. Temos aqui hoje connosco um especialista na arte de comunicar, com renome nacional e internacional, agraciado por todas as pessoas, por todas as vertentes, rádio, espetáculo, TV. Mantém-se diariamente, ainda hoje, nas suas plataformas digitais e na imprensa escrita, com conteúdos realizados e produzidos por si. Ou seja, continua a ser um autodidata e a renovar-se constantemente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, o que é que eu devo dizer? Que estou muito satisfeito por estar no agora, dado que se trata de uma nova experiência e não vamos estar aqui a tratar por você, porque é a minha filha e, portanto, não vamos esconder essa circunstância. O que é certo é que, por esse facto, não lhe dá nem mais apetência nem menos. Ela só não está há mais tempo porque tem condições para isso, a colaborar na rádio, porque não quer. Aliás, ela não só gravou um disco quando era pequenina, portanto, em que participou numa gravação de uma história infantil, mas, e isso ela não se lembra, porque não temos falado disso ultimamente, ela chegou a participar também em programas da rádio, gravando frases pequeninas de saudação para os miúdos, que eu, pelo menos, me lembro de transmitir na RDP Internacional. Muito obrigada por essas palavras. Isto é que é um nascimento e uma entrada. Esta é uma das mais-valias. Há poucos profissionais nesta área que tenham uma currícula pessoal impressionante. Em várias áreas, desde o teatro, ao espetáculo, à fotonovela, à radionovela, à televisão. Diga-me qual foi, ou diz-me, pai, qual foi a experiência mais impactante, aquela que, eu sei que são muitas, mas aquela que marcou mais por alguma razão. Foi aquele menino pequenino que tinha um sonho, começou por aí, ou foi mais tarde só que se começaram a criar novos sonhos? Bom, eu tenho dificuldade em responder à pergunta na medida em que tudo foi acontecendo naturalmente. Partindo de uma base que só mais tarde analisei, que era um desejo intrínseco de comunicar. Eu desejava comunicar com os outros, sendo uma criança tímida e vivendo quase à parte dos outros miúdos da aldeia onde nasci, na Venda do Pinheiro, porque desde muito cedo comecei a conviver com os chamados meninos de Lisboa, que eram aqueles que vinham aqui passar férias ou recuperar de doenças, porque os nossos ares na Venda do Pinheiro eram extremamente saudáveis e recomendados pelos médicos. Esse contacto com os livros, com as suas vivências, com outras experiências que mantive ao longo dos anos, muitos deles ainda são os meus amigos, fez com que eu me interessasse menos por jogar futebol. Isso não era incompatível, mas não havia tempo para tudo, mas mais por livros. Lembro-me com um grupinho desses jovens da minha idade, com 10, 12 anos, fazermos uma pecinha de teatro que vinha no interior de um livro de Odete Maurice, e que a família e os vizinhos estiveram a assistir, por iniciativa minha, e portanto percebia-se gosto de comunicar, e as coisas vão acontecendo, porque no fundo não tinha o desejo nem de ir para a rádio, nem de ir para a televisão, nem de ir para o cinema, não percebia nada disso e não estava para aí vocacionado. Mas um dia na Venda do Pinheiro vieram gravar algumas cenas do filme Dois Dias no Paraíso, com Milo Virgílio Teixeira, realizado esse filme pelo Artur Duarte. Eu acompanhei as filmagens durante o tempo todo, participei como figurante, porque eles convidaram as pessoas a participar, e o facto de ter participado, ter visto aquilo, houve uma coisa que eu achei engraçado e anos depois pensava nisso, é que todas aquelas repetições e as cenas enquadradas de várias maneiras, eu achava aquilo natural, portanto não era nada de estranho. Havia qualquer coisa, sem nunca ter visto, que me fascinava. E há dias até um amigo, neto da minha professora primária, me disse que na minha casa tinha visto um filme realizado por mim, isto é, para os 7, 8, 9 anos. O que ele queria dizer, eu depois recordei-me, é que eu fazia uma máquina de filmar dos bancos da cozinha, ou seja, os bancos tinham um buraquinho no meio e portanto, punham em cima do outro, e era uma câmara, e então fazia as ditas filmagens, que não eram coisa nenhuma, mas eu achei engraçado ele ter recordado essa memória. Depois, por coincidência, a vida das pessoas é feita de muitas coincidências. Há aquelas que programam e às vezes ficam tristes porque as coisas lhe saem ao contrário. No meu caso não programei.
Mas tinha um sonho, porque esse menino depois quis vir para Lisboa e acompanhar. Sim, mas esse sonho só acontece depois, porque estas coisas é que vão motivar o sonho. Certo. Porque o que acontece é que eu vou passar uns dias à casa de uns tios que viviam em Lisboa, perto da Feira Popular, e vi também o nascimento da televisão. E foi outra maravilha. Pronto, supostamente eu ia para Lisboa para visitar a Feira Popular, porque era mesmo ao lado durante alguns dias, e eu acabei por ficar durante todo o tempo do período experimental da RTP a ver fazer televisão. E isso foi uma coisa mobilizadora, porque eu não sabia também, obviamente, o que era televisão, nem sequer tinha ouvido falar, mas na véspera da minha chegada a Lisboa encontrei um panfleto que era dado à entrada, aliás, e que dizia: amanhã começa a televisão em Portugal. E eu depois tive curiosidade de ir ver e nunca mais quis saber dos divertimentos da Feira Popular, apenas me interessava ver como é que se fazia televisão, e isso fascinou. Portanto, daí depois o sonho de fazer essas coisas. E, portanto, primeiro era teatro, que era o sonho, mas depois do teatro passou para a rádio, porque eu, quando fui viver para Lisboa, na Penha de França, ouvia uma rádio, sendo uma rádio pequena, era uma rádio escola, digamos assim, porque recebeu lá muitos profissionais bastante competentes, que era o Rádio Ribatejo, que se ouvia perfeitamente. Mais tarde percebi que ela se ouvia bem pelo facto de estar situada nas Portas do Sol e as ondas se transmitirem bem através do Rio Tejo. E, portanto, eu comecei a ouvir essa rádio e escrevi para essa rádio como escrevi para outras. Todas foram arquivadas no cesto dos papéis, as minhas cartas, exceto a do Rádio Ribatejo, que me respondeu porque tinha um estúdio em Lisboa. Fui lá fazer uns testes, disseram que eu tinha uma voz boa, não sei o quê, então não se passou como se passa agora. Ou seja, havia um grande respeito nessa altura, só mais tarde é que eu percebo que estávamos a sair do pioneirismo e entrar numa rádio mais profissional, em que aprendíamos uns com os outros, ainda não havia na universidade cursos deste género, e portanto, só ao fim de um ano é que verdadeiramente eu comecei a fazer programas normais, e até um bocadinho apressadamente, porque uma das pessoas que lá estava, e que eu considero a minha madrinha de rádio, era Maria Helena Varela Santos, depois conhecida como Maria Helena Fialho Gouveia, por ter casado com o Fialho Gouveia, era filha do dono da rádio e foi a primeira locutora oficial da RTP. E ela, entretanto, estava grávida do primeiro filho e teve que ser substituída, e fui eu que a substituí. Pronto, em vários programas que ela fazia, e depois comecei a ir para o direto. Ou seja, esta fase das gravações foi antes de um ano, muito antes, obviamente, mas fazer diretos, que hoje atiram logo os jovens para a frente de uma câmara ou para os microfones de uma rádio, só foi mesmo um ano depois de eu ter começado a praticar, porque todas as noites, não era todas as noites, era às noites, mas era praticamente dia sim, dia não, e aos estúdios onde ficava a ver os grandes profissionais que lá iam colaborar até por amizade com o Capitão Varela Santos, como, por exemplo, o próprio Fialho Gouveia, o Artur Agostinho e outras pessoas do meio, com mais ou menos nome, que iam dar a sua colaboração ao rádio. E, portanto, eu ficava a assistir. E, no final, havia um tempo para mim. Depois foi um outro salto, quando eu já fazia programas lá do Ribatejo, que me propus aos emissores associados de Lisboa, onde fiquei a trabalhar. Mas houve ainda outro salto, tudo feito por mim, que foi aquela senhora que eu já falei, de São Maurício, que está este ano a comemorar o centenário do seu nascimento, ela não, mas as pessoas, suas amigas, obviamente, porque já faleceu há algum tempo, Odete São Maurício, que tinha também programas de rádio que eu ouvia. E então eu fui ter com ela a emissora nacional e disse-lhe que eu gostava, e ela fez comigo aquilo que fez com todos os outros que eu mais tarde vi. Disse: então esperas um bocadinho que eu acabe as gravações e depois fazes aqui um pequeno teste. Fiz um teste de voz e ela depois, se minimamente a pessoa tivesse algumas aptidões, combinava que na semana seguinte iríamos à casa dela, onde ela já teria uma coisa escrita para nós, um textozinho, e que nós entraríamos mesmo num próximo programa. Depois, se, enfim, tivéssemos o mínimo de condições, continuaríamos a colaborar. Se não tivéssemos, ficávamos pelo caminho. Só uma questão. Quando fala aí da voz, é uma das coisas que nós ouvimos muito falar agora, quando foi da Madalena Iglesias. As vozes, para além da arte de comunicar e de saber falar bem, a voz era muito premiada. Aliás, nem toda a gente, porque as vozes eram escolhidas. E uma das coisas que eu tive acesso até no livro, que é Nunes Forte, que é a sua biografia, Retrato de um Homem, da rádio, espetáculo e TV, em que escreveu a quatro mãos com o Luciano Reis, a Carmen Dolores, que faz Fácil, diz exatamente isso.
Ou seja, ela reforça a voz lindíssima, a voz, para além da arte de comunicar, e depois essa determinação, porque tinha o sonho, já percebemos que tinha o dom, explicou isso muito bem, tinha o talento, mas depois foi insistindo e aprendendo com os melhores. Mas a voz é comum. Aliás, ainda hoje, até eu sou abordada na rua pelas pessoas que reconhecem a voz. Portanto, porque a voz é um instrumento, não é? E a voz... Mas as coisas não se passam agora exatamente como se passavam antes, até porque tudo evolui e nada é igual. Eu hoje percebo que, no fundo, como se diz do cinema, que houve os anos de ouro do cinema português, eu tive a sorte de estar nos anos de ouro da rádio, porque ela tinha saído dos minhocas, que eram os senhores muito habilidosos que montavam os seus próprios aparelhos e estavam profissionalizadas. Há pouco tempo tinha sido autorizada a publicidade e, portanto, a partir daí a rádio tomou uma outra dimensão. Mas a verdade é que as vozes contavam muito e eram sobretudo misteriosas, porque as pessoas não conheciam a cara. Hoje não há rádio nenhuma que não tenha rádio das que estão não só online, mas sobretudo das rádios que estão a emitir pelo éter. Essas rádios todas, de uma maneira geral, mostram a cara dos locutores. Por acaso achei engraçado que numa dessas rádios principais, aqui há uns tempos, havia uma locutora que não aceitou colocar a fotografia. Não era por uma questão de privacidade, mas era para manter o fascínio da voz. A verdade é que as pessoas não conheciam e só reconheciam mesmo pela voz. E isso dava cenas muito engraçadas. Eu recordo-me, por exemplo, de um folhetim, precisamente na Rádio Graça, em que foi muito famoso na altura, que as pessoas conheciam, que era o folhetim Tido e a coxinha, não sei o que mais, havia sempre o par amoroso. O protagonista era um senhor que tinha tudo menos de ser bonito, de ser um homem esbelto, etc. No entanto, as pessoas imaginavam e ficavam desiludidas quando o viam, porque cada pessoa imaginava a sua... Lindíssimo, não é? Um galã. Exatamente. E então é engraçado, por exemplo, com o Odete São Melissa, o fascínio da rádio, e as coisas vão desaparecendo, era tão grande que me recordo que havia um núcleo de cegos. Nós às vezes chamávamos invisuais, mas eles gostam mais que se diga cegos, que assumem que é o termo. Às vezes tenho dificuldade em dizer até a expressão. Nos ouviam. E então um dia, nós num folhetim, que era um de Emílio Salgarinho, um folhetim de aventuras que se passavam no meio da floresta, de uma floresta inexplorada, e em que não havia os meios que há hoje, não havia as sonorizações, e o sonorizador teve que criar e imaginar não só os sons tropicais, como também colocou no estúdio fitas, das fitas onde nós gravávamos. Hoje é tudo digital, mas eram fitas já velhas, que estavam penduradas e que nós, com cabos de vassoura, batíamos fortemente nas fitas para dar a ideia de que estávamos a abrir a floresta. Isto misturado com outros ruídos. E funcionou tão bem que esse grupo de pessoas que apenas ouviam e nos emocionou, porque escreveram. E numa gravação seguinte, a autora Odete São Melissa leu para todos nós, e que era comum a expressão de que muito obrigado pelo vosso trabalho, porque nós vimos vocês andarem na floresta. Portanto, a força do som tem isso mesmo. E essa é uma característica que tem, que é a inclusão. É muito curioso, porque eu, como espectador ou ouvinte, tenho essa noção, mas estou atenta àquilo que me dizem, e é extraordinário como que em cada projeto tem sempre uma visão holística, ou seja, tem sempre uma visão de 180 graus. Acaba por tentar perceber qual é a visão do espectador, ou do ouvinte, ou do produtor, ou do realizador. Sempre acumula essas visões. Normalmente isso não é muito comum. As pessoas muitas vezes só se colocam nos próprios sapatos. E além dessa emoção que coloca, ou seja, perceber o que é que o outro pretende daquele momento. Curiosamente, os profissionais com que eu fui colaborar diziam que o importante quando estamos ao microfone não é o número de pessoas que nos escuta, é quem nos quer escutar. Podemos estar a falar só por uma pessoa, para 10, para 1000, para 100 mil, porque quer em rádios pequeninas, quer em rádios nacionais ou internacionais, eu tive essa possibilidade. E realmente, se nós imaginarmos que estamos apenas a falar para uma pessoa, esse é o grande segredo. Não interessa a quantidade, porque aliás hoje em dia fazem-se medições das audiências em rádio e em televisão.
E se nós formos ver, muitas vezes essas medições não correspondem aos verdadeiros conteúdos. Pode ser uma grande audiência de um programa que não tem nenhum sentido formativo ou nenhum interesse ou não acrescenta nada. Portanto, não conta o número de pessoas. Por exemplo, eu sou um apoiante deste tipo de rádio, onde estou hoje a falar, que ainda não é, enfim, muito popular em Portugal, embora já existam várias estações deste género, mas, por exemplo, sei que é no Brasil, etc. E acredito que o será. É preciso que as pessoas que estão a fazer esta rádio agora tenham paciência para sentirem que não têm muitos ouvintes em cada emissão, que vão tendo alguns e que vão criando alguns, porque são as próprias condições técnicas que ainda não o permitem, dado que já há pessoas que se habituaram a estarem a trabalhar ou estarem a fazer qualquer coisa, ou precisarem de uma voz e terem realmente no computador esta emissão. Mas quando for mais fácil, por exemplo, nos automóveis, onde se ouve mais rádio atualmente, as pessoas sintonizarem um link em vez de uma frequência, claro que as pessoas começam a escolher aquilo que lhes interessa. Obviamente que o caminho mais fácil é sempre o da polémica, é de coisas negativas. Aliás, ainda há dias, a propósito do Facebook, que eu considero uma ótima ferramenta, alguém dizia, um especialista que esteve em Lisboa, que é um instrumento que provoca muito ódio. Mas, por outro lado, ele não se esqueceu de referir o lado positivo que tem o Facebook. Ou seja, não há duas coisas, não há nada, eu não encontrei até hoje nada que não tivesse um lado bom e um lado menos bom. Por exemplo, há uma coisa muito interessante dentro das novas tecnologias, que é a impressão 3D. A possibilidade de fazer objetos numa impressora em 3D, como nós fazemos no papel com facilidade. Supostamente, até porque é de uma grande utilidade até no campo da saúde, porque se podem construir perfeitamente certos ossos que podem ser utilizados esses materiais em vez do osso verdadeiro, várias situações, e tudo parecia indicar que isso só seria utilizado positivamente. Contudo, há notícias já terem sido feitas pistolas que disparam mesmo, porque sendo de plástico, na verdade a base é o plástico, passam facilmente nos aeroportos e podem realmente vir a provocar situações muito graves. Portanto, há sempre o outro lado negativo. Nós é que temos que coordenar as coisas. Como, por exemplo, se no Facebook nós não permitirmos que sejam colocadas agressões, que as opiniões diferentes, sim, são enriquecedoras, mas que não sejam agressivas, que sejam pessoas... E não permitirmos, por exemplo, que pessoas sejam nossos amigos só porque o querem ser, mas nem sequer colocam uma fotografia. Isso significa que essas pessoas não respeitam o princípio do Facebook, que na sua tradução literal quer dizer um livro de rostos. Se não tem lá o rosto, o que é que lá está a fazer? Portanto, exatamente, isso introduz-nos a uma outra questão, que é, sempre foi muito visionário, esteve num projeto de uma televisão privada há muitos anos atrás, eu gostaria que fizesse o link entre isso. E depois, atualmente, para além de tudo o que faz, porque já comemorou os 50 anos de carreira, mas já tem muito mais, já dá para fazer uma outra biografia e escrever um outro livro, escreve em 2 jornais regionais, tem as plataformas digitais super ativas, desde o YouTube, portanto, produz, realiza, está sempre atento a todas as situações solidárias. Eu vou colocar assim várias questões, porque depois já sei que vou-lhe dar a palavra. Coloca as questões solidárias, apoia novos talentos, novos projetos, ou seja, sempre teve uma visão, foi um homem sempre à frente, que muitas vezes, se calhar, era incompreendido, mas está sempre no momento, está sempre no agora. Eu tento não estar só no agora, eu tento projetar-me para a frente. Quando nós falamos de uma rádio como esta, ou de outras iniciativas, ou a própria televisão, de facto, eu mobilizei uma coisa que foi a RTI, foi uma ideia minha, que depois foi desenvolvida por outras pessoas, porque no fundo, na altura, pensava-se que a televisão só podia ser do Estado, e eu próprio também não tinha essa noção, mas falei com uma pessoa, minha amiga, que era o Vitoriano Rosa, da Agência Portuguesa de Revistas, e disse que pelo menos devíamos tentar construir um estúdio, ainda não se faziam produções independentes. Ele ficou entusiasmado com a ideia e, tendo falado com os advogados, perceberam que havia uma fuga na Constituição e que era possível fazer uma... E estamos em que ano? Agora de memória não lembro, mas anos 80. Foi 80, no início dos 80, sim, não foi? Foi antes de ver a televisão privada. E, portanto, que era necessário fazer qualquer coisa para realmente abrir um bocado o leque.
O que acontece é que, pela primeira vez, o poder tremeu, na medida, não o fizemos com essa intenção, porque descobriu-se o quê? O que estava na Constituição era que a televisão era objeto de propriedade pública. Ponto final, e estava praticamente resolvido o problema. Só que, com o 25 de Abril, a Constituição abriu-se e definiu três propriedades: a pública, a privada e a cooperativa. E então, quer dizer, se podia ser, porque eles diziam não pode só pode ser propriedade pública, não pode ser privada, mas deixaram de fora a cooperativa. E mais do que isso, a Constituição dizia que as cooperativas tinham que ser apoiadas. E foi por aí que avançamos. E então, no avanço e no recuo, e com ameaças, inclusive eu estava na RDP e houve uma reunião para dizer se alguém estava ali que pertencia, cuidado, podia ser despedido. Portanto, muitas dessas situações, aquilo avançou mesmo. Porque diziam, não vai haver nenhum notário que assuma realmente a responsabilidade de legalizar. E houve. A partir daí, pois é engraçado porque os partidos fazem muita falta, não há democracia sem partidos, mas têm as suas próprias políticas. E quando estavam na oposição que apoiavam a ideia, quando foram para o governo, já estavam contra. E logo que puderam, mudaram a Constituição então e retirando isso. Só mais tarde, já com a SIC a tentar entrar, enfim, mas aí estava Balsemão, que é um homem, enfim, do poder e poderoso e com dinheiro, que ameaçou, não deixam fazer uma televisão em Portugal, eu vou para a Espanha, faço uma televisão através, ele chegou a ameaçar, muita gente não sabe disto, mas faço uma televisão via satélite e facilitarei a compra de antenas para as pessoas verem um novo programa a partir de Espanha. E o que conseguiu? Mas curiosamente também esteve na... Conseguiu, mas em Portugal não por este sistema. Não por este sistema. E depois foi a TVI, onde eu também estive basicamente... Que foi a 4? Sim, mas aí a TVI também, isto talvez é engraçado e contar histórias que as pessoas não sabem. A TVI, claro, por exemplo, é um projeto fabuloso, é ligado à Igreja, mas foi ligado à Igreja, o que facilitou uma coisa muito curiosa, que até aí a RTP estava a concluir praticamente, e já tinha começado há imensos anos, a sua rede nacional de emissores. E em poucos meses a TVI tinha uma rede nacional de emissores. Porquê? Porque, dada a sua ligação à Igreja, conseguiu ligar-se à Rádio Renascença e instalar os seus emissores nos emissores da Rádio Renascença. Porque a RTP tinha que ir para montes, abrir estradas, levar eletricidade e era complicado. Criou autonomia, não é? Criou autonomia e havia uma ideia que depois acabou por não ser permitida, que era utilizar essas antenas da TVI, que foi a primeira estação a trabalhar 24 horas, porque tendo os emissores podia estar 24 horas no ar, dado que o ligar e o desligar dos emissores, como qualquer equipamento que nós temos em casa, que quando ligamos e desligamos acabamos por reduzir a sua vida ativa, tinha emissões 24 horas. O que acontece é que o próprio Estado resolveu fazer uma coisa muito estranha, que foi dizer, bem, vamos vender os emissores da RTP. Venderam à Portugal Telecom os emissores da RTP. A RTP passou a ter que alugar os emissores que eram dela. Vejam como a história se faz. Exato. E depois a SIC passou a usar esses emissores. E a TV foi forçada a largar o que tinha e a alugar também os emissores. E foi assim que deram a volta a isto. Portanto, isto são pormenores que podem ter interesse para alguns ouvintes, dado que são estas emissões não especializadas. É que tem muitos registros, porque para além disso também passou pelos filmes de desenhos animados, pela Disney, não foi? Quer dizer, eram todas as empresas. Eu fui diretor de um estúdio, o primeiro estúdio que em Portugal dobrou para a Disney. Essas primeiras dobragens não foram minhas, mas depois eu estive a trabalhar, fiz os primeiros da Fox, inclusive tinha que ir a Paris assistir à dobragem final, porque nós fazíamos cá a dobragem, mas depois não era a dobragem, o termo correto era a mistura final, porque tinha que ir sempre um representante do país de origem, e portanto acompanhei todos esses procedimentos. Hoje em dia o que acontece é que as pessoas têm necessidade de se especializar, tudo isto é muito vasto. Hoje é difícil, há outra pessoa que eu conheço em atividade como eu, que é o Júlio Isidro, mas é difícil hoje em dia as pessoas tocarem tantas teclas. Não é porque sejamos especiais, tem a ver com a nossa própria formação. Nós fomos aprender. Capacidade de trabalho também. Não, eu acho que se foi sobretudo, porque isto no fundo o que acontece é que nós, é como dizia o Chaplin em relação à vida,
a vida, como é que se vive? Não trazemos livro de instruções. A vida vai-se vivendo, vai-se caminhando, não tem ensaio geral. E, portanto, é a mesma coisa. Nós estamos aqui a fazer uma emissão direta, não tem ensaio geral, é o que sair. E, portanto, passamos de uns assuntos para os outros com facilidade, porque não estamos aqui para ensinar nada a ninguém e apenas para comunicar. Lá está, a comunicação passa destes pequenos retalhos que, no fundo, é a nossa própria vida, que tem vários E são essas memórias, que está sempre nessa dinâmica da memória futura, ou seja, de inspirar os jovens, de potenciar talentos, que realiza vídeos para um concurso a nível nacional, que são os Heróis da Fruta, ou seja, apoia as escolas, apoia instituições locais como a Santa Casa de Misericórdia. Eu agora estou reformado, portanto, não, digamos que eu sou de uma época onde não se ganhavam fortunas, mas tenho a minha reforma normal, que me dá absolutamente para viver, e eu aprendi que só preciso ter só preciso comer 3 refeições, que já nem como 3 refeições, porque à noite até já me faz mal, mas que só preciso de uma cama, porque as pessoas estão muito na época do ter, mas o ser é mais importante, e portanto não vale a pena estarmos a preocupar-nos, não tenho isto, não tenho aquilo, se não tenho, não tenho. E aliás, no facto, é também uma homenagem aos antepassados, porque as pessoas que têm a minha idade, eu fiz agora 74 anos, vêm de uma fase, são os baby booms, quando a seguir à guerra nasceram muitas crianças, porque, por exemplo, o meu pai nasceu em 1917, na Primeira Grande Guerra, e eu nasço na Segunda, em 1944. Isto significa o quê? Que nós passamos a ter uma forma de encarar o mundo através das próprias dificuldades. Porque há uma coisa que às vezes os jovens pensam que é uma lenda. Eu já não assisti a isso, mas os meus pais e as pessoas que eu falo aqui na minha terra natal, era assim e noutras terras, as pessoas só tinham praticamente um garfo, nem tinham 2. Comiam alternadamente. E uma sardinha tinha que dar para 6 pessoas. Isto parece uma lenda, mas era a verdade. E era a verdade também que... E havia solidariedade, por exemplo, na minha terra houve pessoas que apoiaram o meu pai, como o meu pai apoiou outras mais tarde, no sentido, porque havia senhas, os pães eram escassos e para se levantar leite era preciso uma senha. E para que não falsasse senha ao bebê que eu então era, havia pessoas que, além do meu pai também arranjar essas senhas e ter direito a essas senhas, eram necessárias mais. E havia outras pessoas que davam, como eu mais tarde e a minha mãe deram a outras pessoas, porque era essa forma de solidariedade. E isso faz o quê? É que quem cresceu num berço de ouro, ou quem hoje mesmo, não sendo um menino rico, um bebê rico, mas tem tudo, tem brinquedos a mais, tem tudo a mais, um dia na vida, se tiver um fracasso, tem muitas dificuldades de viver, porque não sabe viver com o pouco. É preciso viver com o muito e com o pouco. E sobretudo, por exemplo, por exemplo, isso começou, acho que em Londres, em Portugal também haverá já um restaurante que o faz, por exemplo, aqueles rodízios em que as pessoas podem pôr comida à vontade. E depois põem, enchem os pratos e depois estragam e deixam ficar no prato. Esse mais olhos que barriga é preocupante. E então há realmente uma entidade onde já fazem o seguinte: pesam aquilo que a pessoa deixou e a pessoa tem que pagar aquilo como um castigo, digamos assim. A minha casa, e tu sabes bem, quer contigo ou o teu irmão ou os teus sobrinhos, eu não quero que eles deixem nada no prato. Comem à vontade o que põem no prato, mas é para comer o que põem no prato. Não se pode estragar e deitar fora. Mas essa é a tal experiência de vivência, porque eu lembro bem miúda de ir à casa do gaiato em várias... no âmbito de uma atividade profissional que o pai tinha, e também nos natais íamos lá, partilhávamos, dividíamos as coisas, ou seja, às vezes não vale só dizer, portanto o exemplo tem que vir, nós temos que... Foi só a casa do gaiato. Pois não. O SOS... as crianças. Sim, exatamente. Ou seja, é importante também os pais, e neste mês dos pais, que celebramos o Dia do Pai, para além do meu pai também fazer anos, é duplamente pai, daí só poderia começar com o pai, porque faz parte da minha existência. O falar, o comunicar é uma coisa, mas é importante o inspirar. E por isso hoje, independentemente de estar reformado, está sempre, toda a gente que o conhece, e também é unânime, está sempre, tem uma situação, tem uma matriz doador. Está sempre disponível, quando se coloca naquela situação... Não, eu acho que o importante, peço desculpa, Ana, mas é assim, o que é importante é, e eu percebi isso, há um segredo na comunicação. Esse segredo é muito simples. Não se pode ser ao microfone, ou em qualquer trabalho que nós façamos,
de modo diferente daquilo que somos na realidade. Eu recordo-me que ainda muito jovem, numa rádio em Lisboa, havia um locutor muito conhecido e eu cheguei, não tinha a experiência nem as qualidades desse locutor e ganhei mais rapidamente popularidade, o que eu não percebia porquê. Contudo, eu dizia as palavras que ele dizia, porque nós inicialmente o que temos que fazer é ouvir muito o que os outros fazem e tentar depois encontrar os nossos caminhos. E o que é que se passava? É que eu dizia as mesmas coisas e as pessoas gostavam mais daquilo que eu dizia do que ele dizia. E eu percebi depois porquê. É que eu dizia, olá, bom dia, desejo que tenham um dia muito feliz, e dizia do coração. E ele dizia a mesma coisa, fechava o microfone e quer lá saber se tem um dia feliz, se não tem um dia feliz, eu quero um dia feliz para mim. As pessoas não ouviam essa parte, mas no entanto parece que isso passava. É a vibração, passa essa verdade, passa. E portanto, é no fundo, porque, por exemplo, depois, noutro campo completamente diferente, eu tive a possibilidade de trabalhar com os melhores, com o Odete Maurício, por exemplo, na rádio, com o Manel Lereno, que era uma espécie de professor e foi professor de conservatório, em que nos ensinavam, por exemplo, que as palavras têm, e as pessoas esquecem-se disso, as palavras não são apenas palavras, são energias. E ninguém diz amor como diz ódio. Ninguém diz guerra como diz paz. E, portanto, há uma eletricidade, uma energia elétrica em cada palavra. E se nós, naturalmente, a não incorporarmos, ela sai falsa, ela não tem verdade, ela não passa para os outros e, a partir daí, a comunicação é impossível. E é a tal responsabilidade que na sua matriz tem a palavra habilidade, que eu vou só aqui partilhar uma coisa muito pessoal, tem a ver com uma das coisas que me mais marcou no meu livro de curso, quando eu terminei o curso de Direito, que para além de dizer que eu era uma mulher do mundo, eu na altura fiquei assim um bocadinho arrepiada, porque eu queria ser a mulher do meu pai, e depois percebi que realmente era a mulher do mundo, porque sempre me quis mostrar o mundo. Sublinhou uma coisa no texto, que eu só vou partilhar, que explica exatamente isso e que muitas vezes me fez parar e pensar para tomar várias decisões, em que escreveu uma coisa muito bonita que foi a consciência do dar, o D de direito, o A de amor, o R de responsabilidade, são 3 dos vários talentos que humildemente e conscientemente deves sempre pôr a render pela humanidade, pugnando pela justiça, liberdade, solidariedade e progresso. E isso é uma das coisas que não está só escrito, eu sempre vi, porque nunca se deixou compactuar com nada que não fosse a sua verdade pessoal. E quando, inclusivamente, agora, por exemplo, continua a trabalhar nos seus canais do YouTube, no Facebook, e a escrever artigos para os 2 jornais, que inclusivamente sou a Ericeira e o Carrilhão, tem o mesmo princípio, aquele que me passou, e que, no fundo, coloca em prática. Não é só uma palavra morta, é uma questão diária. É que é muito difícil, eu já vi colegas realmente fracassarem, porque não se pode, é vulgar dizer-se isto, mas pode-se fingir um dia, 2 dias, não se pode fingir uma vida inteira. Quer dizer, no fundo, é muito difícil se nós andarmos a enganar os outros, estamos a enganar a nós próprios, porque não é possível. Uma mentira disto é perna curta, porque a pessoa pode engendrar uma mentira muito bonita, mas a verdade é que tempos depois pode ser apanhado, porque há pormenores que se percebem que são mentiras, que não têm realmente nenhuma força, nenhuma verdade, apesar de toda a aparência de verdade que têm. E uma pessoa atenta rapidamente detecta uma mentira. É no comportamento do dia-a-dia. E uma das partes que não deixa de ser interessante, porque no tempo em que eu estava mais ativo e trabalhava ao mesmo tempo na rádio, na televisão, etc., não havia os Facebooks e as comunicações que há hoje. Mas ainda hoje, o que me aparecem são pessoas que são ouvintes de há muitos anos e estão sempre a referir coisas que eu já nem me lembrava, não é? Porque um dos programas que eu fiz e que foi muito marcante foi o programa Alerta Está, um programa que hoje não teria sentido, mas que era dedicado aos militares, porque os militares, por 2 razões. Aliás, a segunda aparece só posteriormente. A primeira razão é porque nós íamos para a tropa, estávamos 4 anos na flor da idade, independentemente do conflito, independentemente das razões ideológicas, mas estávamos lá afastados da nossa realidade. Quem era artista, quem era locutor, tinha uma grande dificuldade em retomar 4 anos depois, em recomeçar.
Os únicos que tinham algumas oportunidades, antes como agora, eram os futebolistas. Esses sim, tinham todas as regalias, sobretudo se eram conhecidos, não tinham grandes problemas, era-lhes tudo facilitado. Os outros não, os cantores, os locutores, os músicos não tinham essa facilidade. E ao criar esse programa, o Alerta Está, eu procurei exatamente mantê-los em atividade. Mas de repente, o programa passou a ter uma vertente que não foi aquela que eu previ. Aliás, os programas, como este, agora podem ter um esquema muito bem imaginado, daqui a 2, 3 anos serão completamente diferentes porque as coisas evoluem. E o que acontece? E mudam, porque têm vida própria, nós não imaginamos, mas têm vida própria. Então, nessa altura, o que é que acontecia? Não havia as comunicações que existem hoje. Hoje, o militar, mesmo que esteja em serviço em qualquer lado, salvo circunstâncias especiais, comunica com a família através do Skype, etc. Nessa altura não. As tropas andavam em Angola, Moçambique e Guiné e de repente iam para uma operação de 3 semanas e os chamados aerogramas, que eram as cartas, que era gratuitamente o Movimento Nacional Feminino distribuía e os militares e as famílias enviavam para a família e vice-versa. A verdade é que, de um momento para o outro, as famílias deixavam de saber e ficavam naquela preocupação, o que é que terá acontecido. E não havia nada, porque as operações eram confidenciais, eram secretas, nada a que se agarrassem para saber o que se passava. Ora bem, o programa, que era privado, foi iniciativa minha, não foi imposto por ninguém, passou a ter algum acesso ao quartel-general e conheci alguns oficiais que me davam informações secretas que eu despedia, sem eu poder divulgar o local, e eu então dizia aos familiares, muitas vezes só pelo telefone, outras vezes, quando era possível, também na antena, o que é que se passava. Não, estão numa operação, não há notícia de mortes. Por exemplo, houve uma altura em que apenas a notícia que surgia é virou-se um barco, morreram 20 militares. Claro, a partir daí, todos os familiares que estavam com filhos e namorados e mulheres naquela zona ficaram preocupados. E eu consegui, portanto... Era um sofrimento tremendo, ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. E informar com os nomes, privadamente contactei as pessoas e disse todas as pessoas que realmente, infelizmente, tiveram familiares desaparecidos ou mortos, já foram contactadas por mim. Mas isso é um serviço militar, também era feito muitas vezes. Mas era feito, digamos, de uma forma mais burocrática, levava mais tempo. E eu conseguia ultrapassar isso, com a autorização superior. O que é certo é que depois dizia, bom, quanto ao resto, se não receberam uma comunicação minha, não há problema nenhum. E isso acalmava as pessoas, ainda hoje me falam dessas circunstâncias. E até a mim, quando sabem, pois. Porque realmente era uma ligação. E agora? Agora, que projetos para hoje, para amanhã? Como sempre, não há projetos ao dia-a-dia, porque a vida se não encarrega, eu não sou pessoa de os planear. Sou pessoa de planear muito. Muito. Cada um dos projetos em si. Inclusivamente chegou a dar a formação na área da produção. Sim, mas não para o amanhã ou para a minha própria vida, porque a vida não se controla. E, portanto, eu não estou nada a prever. O meu horizonte, as pessoas dizem-me agora, no recente aniversário, muitos anos de vida. Qual muitos anos de vida? Tenho consciência que quem tem 74 não vai ter muitos anos, quem tem 20 pode ter ou não ter, também não se sabe. Mas a verdade é que não interessa, isso não me preocupa minimamente. O que interessa é o hoje, o agora sobretudo, o que é que nós fazemos no agora. Porque quando começámos esta entrevista já não foi agora, já é passado. O agora é este momento. É este segundo mesmo, este segundo mágico. Exatamente. E estava a trabalhar quando começou a entrevista. Sim, estava. Estava a trabalhar. Até atrasei um bocadinho para realmente poder... Estava a trabalhar, mas vai continuar a escrever, por exemplo, aquilo que está a desenvolver neste momento, vai continuar a escrever nesses 2 jornais, sim, sobre vários temas. Sim, são os temas locais, obviamente. Da atualidade, tudo o que o que são novos projetos, tem uma capacidade também extraordinária que vai arranjando muitas vezes nessa voz, vai apaziguando algumas situações que eu também já reparei nisso. E há alguma mensagem que queira partilhar connosco? Não, eu acho que isso das mensagens é muito preocupante, porque nós não temos nenhuma capacidade especial para estar com mensagens. Acho que cada um encontra dentro de si as suas próprias mensagens. Eu acho que se alguém, através desta conversa toda, encontrou alguma coisa interessante, isso já é a maior mensagem que podemos pensar, ou seja, passar a quem nos escuta. Porque, obviamente, quem se dedica a fazer um programa destes
ainda por cima sem objetivos comerciais. Quem se dedica a o difundir tem objetivos de alargar o poder da comunicação. E isso é muito importante, sobretudo se for utilizado como uma arma positiva, uma arma que não seja para criar mais conflitos. Eu vejo, por exemplo, que coloco um post no Facebook e que são sempre positivos, e vou ver noutros lados, e não deixa de ser curioso e ao mesmo tempo objeto de estudo para algumas pessoas, certamente, que as pessoas colocam um post sobre um determinado um assunto. Depois a seguir vem alguém que concorda. Muito bem, põe um gosto. Depois há uma pessoa que discorda de qualquer coisa, mas que não foi ler nem ouviu. Que faz um comentário sobre aquilo que lá está, mas que nem... Depois vem outra que discorda daquela. E depois começa uma discussão por ali abaixo. Quando estamos na 10ª discussão, já ninguém sabe do que é que está a falar. Já ninguém sabe do que é que foi publicado. Não. É uma reatividade, é mesmo imediata. As pessoas estão... E, portanto, isso é o que normalmente atrai mais as pessoas. Põe uma coisa positiva. É menos gente, ok, tudo bem, mas não se interessam muito. Mas é o positivo que pode transmitir energias às pessoas para ganharem força para o seu dia-a-dia, para o seu trabalho, para a sua vida, porque não há ninguém, mesmo as glamourosas artistas de Hollywood que aparecem nos Oscars, os nossos grandes primeiras figuras, etc., se olharmos para o Presidente da República que anda a distribuir afetos, ele também tem problemas na sua vida privada, ele também está afastado dos netos, ele também tem outras coisas que as pessoas às vezes não pensam, mas a verdade é que todos nós, aqueles que estão sobre as luzes da ribalta, acabam por ter os seus próprios problemas como seres humanos. Tentam depois não os transmitir para não avolumarem a parte negativa. Nunes Forte, muito obrigada. Pai, muito obrigada. Nada. Uma palavra que me ensinou desde muito pequeno foi bem-aja. Esta realmente foi uma entrevista com muito impacto positivo, não só para mim, mas é um orgulho, agora estou a me emocionar, é um orgulho ser filha de um homem tão inspirador e com um impacto tão positivo em vida de tantas pessoas ao longo de tantos momentos. Muito obrigada. Agora vou-lhe dar um abraço, que não é visível, mas é só nosso. Obrigada. Muito obrigada.